Nesse vídeo vamos fazer um exemplo utilizando o sensor de temperatura TMP36. O objetivo é pegarmos o valor da conversão analógico-digital da entrada a zero, que para o TMP36 os valores são de menos 20 quando o sensor está a menos 40 graus e 358 quando o sensor está a 125 graus. O resultado da conversão que eu desejo é exatamente o valor, só que em termos de temperatura. Então, após a conversão, 20 será convertido para menos 40 e 358 será convertido para 125. Todos os valores entre 20 e 358 serão convertidos linearmente entre menos 40 e 125. Vamos utilizar os dois métodos, tanto da equação geral quanto da função map. Identificando então os elementos ou os parâmetros, A, que é o valor inicial da variação da entrada analógica, vale 20. B é o valor final da variação, que na entrada analógica para o TMP36 vale 358. C é o valor inicial que eu desejo como resultado da variação, então eu desejo que comece com menos 40. E D é o resultado que eu desejo para o final da conversão, eu desejo que termine em 125. Então, aproveitando o mesmo programa apresentado anteriormente, vamos começar a nomear o pino. Então, vou manter o mesmo nome pot para o pino A0. Vou criar as variáveis leitura e convertido como sendo do tipo long para trabalhar com a equação geral, e a variável entrada e conversal do tipo int para ser utilizada pela função map presente no Arduino. Vamos apresentar no monitor serial o resultado, então inicializando o monitor serial.begin 9600. Dentro do void loop, a variável leitura, que é do tipo long, vai receber o resultado da entrada analógica chamada pot, da leitura da entrada analógica chamada pot. Assim como a variável do tipo int chamada entrada vai receber o resultado da leitura analógica do pino chamado pot, o mesmo pino A0. Para fazer o cálculo utilizando a equação geral, a variável convertido vai receber o valor da variável leitura menos o parâmetro A, que é o valor inicial da variação, que no nosso caso começa com 20, multiplicado por D menos C. D é o valor final que eu desejo, 125, e C é o valor inicial que eu desejo, menos 40. Dividido pelo valor de B menos A. B é o valor final da variação de entrada, que é 358, menos A, que é o valor inicial da variação da entrada, que é 20. O resultado disso, somamos o valor de C, que é o valor inicial que eu desejo para a conversão, que é menos 40. Então está aqui, variável leitura, menos 20, multiplicado por 125, menos, coloca aqui um espaço, o valor menos 40, dividido por 358 menos 20, e o resultado somando por menos 40. Eu posso já, ao invés de colocar todos esses valores, já fazer o cálculo e colocar aqui, mas como você vê, o Arduino, ou a ideia do Arduino, ou o conversor, ele também suporta valores positivos e negativos, fazendo as operações matemáticas. Fazendo o cálculo agora pela função map, é bem mais simples. A variável conversal vai receber o resultado da subrotina ou função map, onde você entra com os parâmetros variável que tem o valor a ser convertido, que é a variável entrada, o valor inicial da variação na entrada é 20 e o valor final da variável entrada é 358. O valor inicial que eu desejo como resultado da conversão é menos 40 e o valor final que eu desejo como resultado da conversão 125.
Vamos apresentar os resultados no monitor serial. Então a equação e a variável convertida, a função map e o valor da variável conversal. Vamos colocar um separador gráfico e um delay para atribuir aqui uma taxa de atualização a cada meio segundo. Programa pronto, podemos iniciar a simulação, abrir o monitor serial. Eu vou aqui apagar, clicando no sensor, eu vejo lá ele está em 25 e o resultado das conversões, tanto pela equação geral quanto pela função map, resultam em 24. Vamos testar os limites, menos 40 nas duas ou nos 2 métodos de conversão e 125 nos 2 métodos. Em qualquer posição intermediária, ele vai fazer exatamente o mesmo cálculo. Então é isso.